Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos, Vivacity Arquitetura e Unimed Santa Maria. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil, Assessoria Empresarial e Shelly Mavi. No Bloco Direito de hoje, temos a presença notável da doutora Gabriela Dantas Bobsin, juíza da Infância e da Juventude de Santa Maria, formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como servidora pública na Justiça Estadual e Justiça Federal. Com uma carreira de 17 anos na magistratura, exerceu funções nas comarcas de Sapucaia do Sul, São Luís Gonzaga e, a partir de 2018, atua no Juizado Regional da Infância e da Juventude na comarca de Santa Maria. É integrante da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, membro da Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e da Juventude. Participa dos fóruns nacionais na área protetiva e socioeducativa da infância e juventude deste juízo. Um privilégio recebê-la em nossos estúdios, Sua Excelência, a doutora Gabriela Dantas Bobsin. Muito feliz por tê-la aqui no Giornale. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação atender ao convite do Giornale, formulado por ti com tanta delicadeza e consideração pelo trabalho que nós desenvolvemos no Juizado da Infância. Muito obrigada pelas palavras, doutora. Doutora, é fundamental iniciarmos elucidando para quem nos assiste qual a sua atividade principal no Juizado da Infância e da Juventude na comarca de Santa Maria. Bem, a atividade do Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria, por ser um juizado regional que abrange diversos municípios, é bastante ampla. Nós somos responsáveis pelo julgamento de causas de interesse de crianças e adolescentes em situação de risco. O que é situação de risco? Situação de risco é quando uma criança e um adolescente têm os seus direitos ameaçados ou violados por ação ou omissão do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou dos responsáveis, e também está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando por sua própria conduta ela se colocar em risco. Nós também somos responsáveis pelo julgamento dos processos que versam a respeito de atos infracionais praticados por adolescentes. Então, conforme seus esclarecimentos, esse juízo destina-se ao resgate da dignidade, da criança e do adolescente quando houver violação dos seus direitos, e o Estado também é partícipe, para que esses direitos sejam respeitados, que é o direito à vida, à educação, à saúde, à cultura, o lazer, a convivência familiar e comunitária, São muitos direitos. Exatamente. Tu, com precisão, está elencando, o que são os direitos básicos das crianças e dos adolescentes, e é compromisso da sociedade, da família e do Estado darem conta dessa demanda de direitos para que eles sejam não sejam violados, tampouco ameaçados, ou seja, para que eles sejam garantidos e protegidos por essas três esferas: familiar, sociedade e Estado. Perfeito, doutora. E em relação às vulnerabilidades existentes, casos mais frequentes, qual o seu diagnóstico, considerando que enfrentamos uma pandemia? Ela agravou casos já existentes? A respeito das vulnerabilidades, as maiores incidências nós observamos na questão da vulnerabilidade socioeconômica. Isso acho que é bastante visível, que se acentuou com a pandemia, se acentuou também com a ausência de políticas públicas mais efetivas para debelar as desigualdades, e temos também situações que são as gravíssimas, que envolvem abusos físicos, psicológicos, sexuais
em face de crianças e adolescentes, que isso é muito frequente, e na pandemia restou invisibilizado, porque com a impossibilidade das escolas prestarem um atendimento presencial por muito tempo, algumas situações ficaram ocultas, né? E que hoje essas situações estão sendo atendidas, após a descoberta, estão sendo atendidas pela rede de proteção, no sentido de minimizar prejuízos, né? Exato. A essa fase da vida em que a pessoa precisa de maior proteção, de maior atendimento. É lamentável realmente os reflexos da pandemia, que além das demandas corriqueiras, né, que já eram, que somavam bastante, que já eram preocupantes, agora então verificamos um cenário que apresenta um agravante, não é, doutora? E com isso a necessidade de preencher essas lacunas. Exatamente. Nós temos diagnosticadas várias situações que precisam ser enfrentadas no sentido da evasão escolar, que foi muito expressiva nesse período. Nós temos um contingente de crianças e adolescentes que não retornaram aos bancos escolares. Então se trabalha em busca ativa para que eles tenham o direito à educação garantido. Nós também identificamos várias situações de trabalho infantil, né, que são inadequados para essa faixa etária. Então, insegurança alimentar, né, são situações que nós precisamos oportunizar que as famílias se reorganizem, se reestruturem, para que elas possam dar o melhor atendimento possível. E a ausência na escola, né, trouxe todas essas consequências, porque a escola acaba sendo um norteador, né, das situações de vulnerabilidade. A escola é um fator decisivo para que os direitos das crianças sejam garantidos, né? E cumpridos. Porque acaba sendo a porta de entrada de muitas demandas, porque o educador, o professor, ele tem essa sensibilidade de diagnosticar, e como integrante da rede de proteção, que todas as escolas são, fazem os encaminhamentos necessários para que essa criança que tenha sido vítima de alguma violação de direitos, ou que esteja na iminência de ter seus direitos violados, ela receba dos serviços do município a atenção que ela precisa e merece receber. Necessária. Vamos informar então, doutora, quais são as redes de proteção da criança e o adolescente que Santa Maria disponibiliza? Bem, Santa Maria presta os serviços básicos na área da infância e juventude, porque a política de atendimento, uma das diretrizes dela, estabelecida pela legislação, é de que ela é municipalizada. O que significa uma política de atendimento municipalizada? Que o município precisa criar, manter e instalar e manter os serviços de atendimento. Então, na área da saúde, na área da educação, ter políticas afirmativas, praticar ações, agir para melhor atender a essa demanda da infância e juventude. Para que todos exerçam o seu papel, né? O seu devido papel. Sim, o município, quando ele desempenha as suas atribuições constitucionais e legais, o que está previsto na lei, ele está cumprindo de forma satisfatória os seus deveres, não é? Então, o que se pretende é que esses serviços prestados sejam suficientes para uma demanda de um município de grande porte como a Santa Maria, né? Que tem mais de 270 mil habitantes, e destes 270 mil, milhares são crianças e adolescentes. Então, a responsabilidade do município é muito grande, porque o público é muito grande. É imenso. Ao passo que o município conta com 3 centros de referência em assistência social, são os CRAS, com um centro de referência especializado em assistência social, que é o CREAS,
conta também com serviços da área da saúde mental, de atendimento à criança, né? Então, o que se almeja é que o serviço seja suficiente e eficiente para realmente preservar os direitos da infância e juventude. Sim, para cumprir todas essas demandas. Todas as demandas. E vale salientar, né, ao nosso público que, além da sua atuação no fórum, realizando as audiências, você também inspeciona essas redes de proteção. Você realiza um trabalho conjunto, não é, doutora? E também trabalha no sentido de prevenção. Exatamente. Porque as medidas de proteção e a nossa atuação, ela tem um caráter também preventivo, para que não ocorram as violações de direitos. Então, o nosso trabalho, ele consiste no atuar em rede, dialogando, né? De forma dialógica e de forma interligada, intersetorial, que a gente chama, né? Então, assim, todos os atores do sistema de garantias de direitos precisam de uma atuação coordenada, né? Então, seja o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, os conselhos tutelares, que desempenham um papel muito significativo, porque eles podem aplicar medidas de proteção diretas, emergenciais, em caráter emergencial, sem que tenha que passar pelo Poder Judiciário. Então, todos nós temos que estar organizados para o resultado do nosso trabalho em rede ser o mais produtivo possível. Sim, o mais eficiente e eficaz. Né? Exatamente. Doutora, e qual o suporte que o Poder Público Municipal de Santa Maria precisa dar para oferecer esse resultado, o melhor resultado e para a execução do seu trabalho? Como eu havia mencionado anteriormente, o município de Santa Maria, ele conta com os serviços básicos, né, para esta demanda da infância e juventude. Porém, o que se espera é que, além da existência do serviço, ele conte com equipes suficientes para dar conta do volume. Sim. Né? Dar conta do volume é dar o atendimento em tempo hábil. Em tempo hábil e que consiga, né, corresponderem às equipes às exigências do município. Sim, e é dessa contrapartida que nós estamos falando, dessa necessidade. Sim, nós precisamos de que os gestores, seja do município de Santa Maria, de qualquer outro município brasileiro, entenda que a criança e o adolescente, eles têm prioridade absoluta. Né? Então, até na destinação, exatamente, nos investimentos, nas políticas públicas, este público precisa ser olhado com bastante cuidado, porque são pessoas que vivem a situação peculiar de pessoas em desenvolvimento, né? Sim. Que precisam de uma atenção maior do que um adulto, né? Para poder desenvolver de forma integral as suas potencialidades. E isso traz um retorno social muito grande. Quando você cuida da infância, você cuida da juventude, você tem cidadãos mais preparados, com mais autonomia, menos dependentes, você tem um desenvolvimento social e comunitário mais equilibrado. Bem, doutora, diante do exposto, a sociedade de Santa Maria precisa estar ciente dessas necessidades severas da área, né, de assistência social, para que essa mesma sociedade cobre dos órgãos públicos, né, e acompanhe todo esse processo com o objetivo de garantir aí o resgate de valores humanos. A sociedade, como responsável também, um dos eixos responsáveis pela infância e juventude, ela precisa ser parceira. Como que a sociedade vai ser parceira? Não apenas atuando num caráter assistencialista, de caridade, ela precisa se apropriar dos assuntos da infância e juventude, saber o que nós fazemos, saber o que é necessário, saber onde elas podem contribuir, né? Contribuir de uma forma positiva. Sim. É necessário um envolvimento maior
da sociedade nesse Exato. contexto. Uma das diretrizes da política de atendimento também é essa, a mobilização de setores da sociedade para que ela venha somar a esse esforço, porque é um esforço que se faz. Então, embora nós tenhamos as nossas atribuições de julgar os processos, de encaminhar as questões que nos chegam, nós, no Poder Judiciário, especialmente no Juizado da Infância, nós buscamos na sociedade esse apoio. Então, nós temos muitas parcerias, firmamos parcerias com grupos de apoio e incentivo à adoção, né, de Santa Maria e de fora, para que nós possamos impulsionar a nossa atividade para que as crianças e adolescentes que dependem do nosso trabalho tenham direito garantido à convivência familiar e comunitária, que elas tenham mais oportunidades. Essa é a nossa missão, né, o nosso escopo. Sim, e nos subsidiando com informações divulgadas na imprensa, segundo pesquisa, Santa Maria é a segunda cidade no ranking no potencial empreendedor e está entre as 20 melhores cidades do país, né, no quesito empreendedorismo. Então é importante esse equilíbrio do empreendedorismo, que é uma preocupação muito grande do nosso município, que tenha esse equilíbrio junto ao social. Eu acredito que essa tua ponderação assim é essencial, ela é cirúrgica até, porque quem deseja que a sociedade evolua de forma equilibrada e sem retrocessos, visualiza com muita clareza que nós precisamos ter o nosso social desenvolvido e amparado para que o crescimento econômico aconteça. Exato. Para que haja espaço para o empreendedorismo, mas não um empreendedorismo que segrega, não um empreendedorismo que mascara, né, situações de carência. Isso confere assim, dignidade à população de um território quando ela vê a sua sociedade progredindo economicamente, progredindo em setores culturais, de lazer, né, mas de uma forma inclusiva. Sem sombra de dúvidas, né? E dessa forma nós vamos ter o desejado avanço no segmento do empreendedorismo potencializado. E qual o percentual de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social em Santa Maria? Você tem dados específicos? Giovana, eu gostaria de trazer os dados assim bastante científicos para você. Mas desde que eu cheguei em Santa Maria, uma das demandas principais da rede de proteção, especialmente do Conselho Municipal de Direitos, é que o município busque um mapa diagnóstico da situação do município quanto às vulnerabilidades, seja de criança, seja de adolescente, adultos e idosos, pessoas com deficiência. Então, isso tem que chegar para nós através de um plano em assistência social, que não existe. Não é? Então, nós temos que ter um plano. Né? Quem quer chegar em algum lugar tem que ter um plano definido. Sim, né? Um plano de ação. Um plano de ação e etapas. E a partir deste plano, termos também um diagnóstico de como está funcionando Santa Maria no campo do social. Né? Aí nós teremos, de forma numérica, né? Com dados científicos, para saber aonde está cada carência. Sim. E de que forma ela pode ser contornada. Muito bem. Teremos muito mais para falar sobre esses assuntos. Já fica o convite para você retornar ao jornal. Eu encerro a nossa entrevista com palavras proferidas por você, que o investimento na criança é o melhor retorno que uma sociedade pode receber. Né? Investir na criança é um ganho no futuro, não é, doutora? Concordo. Eu acredito que é mais ou menos por aí mesmo, né? Não tem outra alternativa, isso está comprovado. Foi um prazer estar aqui contigo, muito agradável a muito entrevista. Obrigada. E fico à disposição para novas oportunidades de divulgação do trabalho do Juizado da Infância e Juventude de Santa Maria. Obrigada, doutora Gabriela, obrigada pelos seus preciosos esclarecimentos, elucidando questões tão relevantes, né?
e por termos alguém com sua reputação e competência como juíza de direito no juizado da Infância e da Juventude de Santa Maria, neste comando. Muito sucesso na execução do seu trabalho. E o jornal, como falei, continua à sua disposição. Muito obrigada, um abraço aos teus ouvintes. No Saúde e Bem-Estar de hoje, o programa recebe a médica dermatologista, doutora Josiane Burman Viesli. É após o intervalo.